A filha jogou a viúva num terreno abandonado, mas o que ela descobriu ali mudou tudo. Olha, vou te contar uma história que aconteceu aqui pertinho, na periferia de São Paulo, que vai mexer com o seu coração. É daquelas histórias que a gente não esquece, sabe? Do tipo que faz a gente repensar tudo sobre família, ganância e o que realmente importa na vida. Dona Marlene tinha 72 anos quando tudo começou. Uma senhora baixinha, cabelos brancos sempre presos num coque, mãos calejadas de tanto trabalhar. Ela tinha passado a vida inteira batalhando. Acordava às 5 da manhã para vender pão de queijo na feira, lavava a roupa para fora, fazia faxina onde aparecesse. Tudo isso para criar a filha, a Jéssica, depois que o marido morreu num acidente de trabalho quando a menina tinha só 3 anos. A Marlene nunca reclamou. Viu? Era daquelas mulheres guerreiras que a gente vê por aí, que encara a vida de frente. Botou a Jéssica na escola, deu tudo o que podia e até o que não podia. Quando a menina queria um tênis novo, lá ia a Marlene fazer hora extra. Quando tinha festa na escola, era ela quem fazia o vestido mais bonito, costurando madrugada adentro. A Jéssica cresceu e formou até em administração numa faculdade particular. A Marlene pagou tudo, parcela por parcela, vendendo famosos pastéis dela nas festas do bairro. Ver a filha de Capelo e Beca foi o dia mais feliz da vida dela. Chorou que nem criança. Mas aí, meu amigo, é que a coisa começa a desandar. A Jéssica arrumou um namorado, o Ricardo, um cara cheio de conversa, desses que se acha. Trabalhava num banco e vivia se gabando do carro, das roupas de marca, do apartamento no Tatuapé. E foi enchendo a cabeça da Jéssica com umas ideias esquisitas. Sua mãe tá velha, Jéssica. Não pode ficar morando com a gente quando a gente casar. Imagina, o apartamento é pequeno, ela vai atrapalhar nossa vida de casal. No começo, a Jéssica rebatia. Que isso, Ricardo? É minha mãe. Ela me criou sozinha. Mas sabe como é, né? Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. O Ricardo continuava jogando veneno, falando que a sogra ia dar pitaco em tudo, que ia querer mandar na casa, que eles nunca iam ter privacidade. E a Jéssica, coitada, foi amolecendo. Começou a ver a mãe com outros olhos. Tudo que a Marlene fazia começou a incomodar. A forma como ela comia, como falava alto quando ficava empolgada contando as histórias da feira, como gostava de assistir suas novelas com volume na altura. Mãe, a senhora não pode falar mais baixo. Tá me dando dor de cabeça. Mãe, precisa fazer comida com tanto alho? O Ricardo não gosta. Mãe, guarda essas roupas velhas. Que vergonha quando vem visita. A Marlene engolia seco. Ela não era boba. Percebia a mudança. Mas que mãe quer acreditar que a filha, aquela menina que ela criou com tanto amor, tá virando as costas para ela? Então ela relevava. Pensava que era só uma fase, que depois do casamento as coisas iam melhorar. Que nada, bicho. Depois do casamento é que piorou mesmo. A Jéssica e o Ricardo se casaram numa festa meio simples, mas bonitinha. A Marlene fez questão de pagar o bolo e os doces. Gastou todas as economias que tinha guardado num pote de sorvete vazio. Na festa, ela dançou, sorriu, abraçou a filha chorando. Mas já dava para sentir uma frieza da Jéssica, sabe? Aqueles abraços rápidos, sem carinho. 3 meses depois do casamento, a Jéssica chegou em casa com uma cara séria. A Marlene estava na cozinha fazendo arroz doce, a sobremesa preferida da filha desde pequena. Mãe, a gente precisa conversar. O coração da Marlene apertou. Ela conhecia a filha, sabia que quando ela usava aquele tom, vinha bomba. Fala, minha filha, quero um pouquinho de arroz doce. Tá quentinho ainda. Não quero nada, mãe. Senta aí que eu preciso te falar uma coisa. A Marlene desligou o fogo e sentou na mesa da cozinha, as mãos tremendo um pouquinho. Olha, mãe, eu e o Ricardo a gente está pensando e acho que é melhor a senhora ir morar em outro lugar. Silêncio. Um daqueles silêncios pesados que parecem durar uma eternidade. Como assim, Jéssica? É que, olha, mãe, não me leva a mal, mas a casa é pequena, a gente quer ter privacidade, pensar em ter filho, e a senhora aqui complica as coisas. Mas essa casa é minha, filha. Eu comprei ela pagando aluguel durante 20 anos para o seu Joaquim. É onde eu vivi com você desde que você era bebê.
Eu sei, mãe, mas é que o Ricardo acha que seria melhor a gente vender essa casa e comprar um apartamento maior. Aí, com o dinheiro da senhora, a senhora pode alugar um quartinho em algum lugar. A Marlene sentiu o mundo desabar. Um quartinho? Mas, Jéssica, essa casa tem 3 quartos. Eu posso ficar num e vocês nos outros 2. Não vou atrapalhar vocês, eu prometo. Não dá, mãe. A decisão já está tomada. A gente já até achou um lugar para a senhora. E aí? Minha gente, segurem-se na cadeira porque fica pior. O tal lugar que a Jéssica tinha achado era um barraco de madeira num terreno abandonado, lá nos confins da Zona Leste. Um lugar esquecido por Deus, cheio de mato, entulho, ratos. Tinha uma casinha caindo aos pedaços que o dono, um tal de seu Valdir, amigo do Ricardo, deixava lá sem usar. É só temporário, mãe, até a senhora se organizar. Temporário. A palavra ecoou na cabeça da Marlene por dias. Ela tentou argumentar, chorou, implorou, mas a Jéssica estava irredutível, completamente controlada pelo marido. Em 2 semanas, a casa tinha placa de venda. Em 1 mês, já tinha sido vendida. Num sábado de manhã nublado, a Jéssica chegou com um carro velho emprestado. Bora, mãe, separa suas coisas que eu vou te levar. A Marlene olhou ao redor da casa onde tinha vivido tantos anos. Cada canto guardava uma memória. Ali no sofá ela ensinou a Jéssica a ler. Naquela parede tinha as marquinhas de altura da menina. Naquela janela ela ficava esperando a filha voltar da escola. Com as mãos trêmulas, ela colocou suas roupas numa mala velha. Pegou algumas panelas, pratos, copos, a foto do marido morto, 1/3 que a mãe dela tinha dado. Era isso. 72 anos de vida cabiam numa mala e 2 sacolas. O caminho até o terreno foi silencioso. A Jéssica dirigia olhando para frente, sem dizer nada. A Marlene ia no banco de trás, agarrada na mala, as lágrimas escorrendo em silêncio. Quando chegaram, até a Jéssica pareceu ter um momento de consciência. O lugar era desolador. Mato alto, lixo por todo lado, o barraco todo torto, parecendo que ia cair a qualquer momento. É aqui mesmo, mãe. A Marlene desceu do carro e olhou ao redor. Não tinha vizinhos, não tinha nada, só abandono e solidão. Se você está gostando dessa história emocionante, não esquece de se inscrever no canal. Toda semana tem histórias incríveis assim que vão mexer com seu coração. Aperta no sininho para não perder nenhuma. A Jéssica ajudou a mãe a colocar as coisas dentro do barraco e foi embora rápido, sem olhar para trás. Não aguentava ver o que tinha feito. A Marlene ficou ali, parada no meio daquele lugar abandonado, e pela primeira vez em toda a sua vida sentiu que tinha desistido. Sentou no chão de terra batida e chorou até não ter mais lágrimas. A noite caiu e ela não tinha luz. Também não tinha água encanada. Tinha que buscar num poço que ficava uns 100 metros dali, no meio do mato. A primeira noite foi a pior. Barulhos estranhos, frio, medo. Ela se enrolou nas cobertas que tinha trazido e ficou ali, encolhida, sem dormir. Nos primeiros dias, a Marlene mal conseguia comer. Tinha levado um pouco de arroz, feijão e umas batatas, mas cozinhar num fogão improvisado de lata era difícil. Ela perdia peso rapidamente, os olhos ficavam cada vez mais fundos. Mas sabe o que acontece quando a gente toca no fundo do poço? A gente descobre que ainda dá para cavar. E foi exatamente isso que a Marlene começou a fazer, não literalmente, mas de um jeito que ia mudar tudo. No 5º dia naquele lugar, ela decidiu explorar o terreno. Não tinha nada para fazer mesmo, e ficar ali dentro do barraco só pensando na ingratidão da filha ia acabar com ela. Então ela pegou um pedaço de pau para se apoiar e começou a andar pelo mato. O terreno era grande, uns 5.000 metros quadrados. Tinha de tudo, árvores velhas, entulho de construção, até um carro abandonado todo enferrujado. A Marlene ia caminhando devagar, com cuidado para não cair, quando pisou em algo diferente. O chão fez um barulho oco. Ela parou, franziu a testa e bateu com o pau no chão. Toque, toque, toque. Definitivamente tinha algo ali embaixo. Com as mãos, ela começou a tirar a terra e o mato. E foi aí que ela viu uma tampa de madeira velha, meio podre, coberta de terra.
O coração começou a bater mais rápido. Será que era um poço? Uma fossa? Ela teve medo, mas a curiosidade foi maior. Com esforço, conseguiu levantar a tampa. E o que ela viu ali dentro ia mudar absolutamente tudo. Não era um poço. Não era uma fossa. Era uma escada. Uma escada de concreto que descia para um lugar escuro lá embaixo. A Marlene ficou ali parada, olhando para aquela escada, o coração quase saindo pela boca. 1000 pensamentos passaram pela cabeça dela. Será que era perigoso? Será que tinha alguém morando ali embaixo? Será que era esconderijo de bandido? Mas aí ela pensou, o que eu tenho a perder mesmo? Uma mulher de 72 anos, abandonada pela própria filha num terreno do fim do mundo, sem dinheiro, sem ninguém. Se algo ruim acontecesse ali embaixo, no fim das contas, não faria muita diferença. Ela voltou para o barraco e pegou a lanterna velha que tinha trazido, daquelas que funcionam com pilha e que já estava quase sem bateria. Voltou para a escada, respirou fundo e começou a descer. Os degraus eram irregulares, alguns já rachados. Ela ia devagar, segurando na parede úmida. A lanterna iluminava pouquinho, criando sombras estranhas. Desceu uns 10, 15 degraus, até que chegou no fim. E ali, minha gente, ali tinha um porão. Ou melhor, um abrigo subterrâneo. Era um espaço grande, do tamanho de uma sala e uma cozinha juntas. As paredes eram de concreto, meio descascadas, com manchas de umidade. No chão tinha algumas caixas velhas, móveis cobertos com lonas. E numa parede, Nossa Senhora, numa parede tinha um quadro enorme. A Marlene se aproximou e iluminou melhor. Era uma pintura antiga, daquelas bem trabalhadas, com uma moldura dourada toda trabalhada. Mostrava uma mulher sentada num jardim, com um vestido azul. Ela não entendia nada de arte, mas até ela conseguia ver que aquilo era bonito demais para estar ali abandonado. Curiosa agora, ela começou a mexer nas caixas. Numa delas, tinha livros velhos, com capas de couro. Em outra, tinha os pratinhos de porcelana, delicados, com desenhos em ouro. Em outra ainda, tinha papéis, muitos papéis. Ela pegou um dos papéis e tentou ler na luz fraca da lanterna. Era uma escritura de terreno. Daquele terreno. O nome no documento, Vicente Almeida dos Santos. O coração dela disparou. Ela conhecia esse nome. Todo mundo no bairro conhecia. Vicente Almeida dos Santos tinha sido um comerciante rico da região, dono de várias lojas, que tinha desaparecido há uns 30 anos. Na época tinha saído até no jornal local. Nunca acharam ele, nunca acharam os bens dele. Diziam que ele tinha fugido com uma amante pro Paraguai. Outros falavam que tinha sido assassinado por dívida de jogo. Viraram lenda urbana no bairro. E ali estava a prova de que ele tinha sido dono daquele terreno. E mais, pelos documentos que a Marlene ia folheando, ele tinha escondido ali embaixo as coisas de valor dele. Ela passou a noite inteira naquele porão, olhando tudo com cuidado. Tinha mais quadros, tinha joias guardadas numa caixinha, tinha até umas moedas antigas de ouro. E tinha, principalmente, documentos que mostravam que o Vicente nunca tinha transferido a propriedade do terreno para ninguém. Quando o sol nasceu e a luz começou a entrar pela abertura lá em cima, a Marlene subiu a escada com pernas trêmulas. Não era de cansaço, era de emoção. Ela tinha descoberto um tesouro de verdade. Mas mais do que isso, ela tinha descoberto que aquele terreno, onde a filha ingrata tinha jogado ela para morrer esquecida, talvez não pertencesse a ninguém. E se ela conseguisse provar que o terreno estava abandonado, sem dono legal há mais de 30 anos, ela poderia requerer a posse. A Marlene sentou na porta do barraco, olhando o sol nascer, e pela primeira vez desde que tinha chegado ali, ela sorriu. A história estava longe de terminar. Na verdade, ela estava apenas começando. Os dias seguintes foram intensos para Marlene. Ela acordava cedo, quando o sol ainda estava nascendo, e descia pro porão. Organizou tudo direitinho. Separou os documentos numa pilha, as obras de arte em outra, as joias numa caixinha que escondeu bem escondida. Não queria correr o risco de algum malandro descobrir o lugar e levar tudo. Ela sabia que precisava de ajuda, mas não sabia em quem confiar. A Jéssica, nem pensar. A menina tinha mostrado quem realmente era. Amigos, não tinha mais.
Desde que a filha começou a se afastar dela, as amizades também foram se acabando. Ela tinha passado os últimos anos tão focada em agradar a Jéssica que deixou as amizades de lado. Foi aí que ela lembrou do Dr. Henrique. O Dr. Henrique era um advogado que tinha escritório no bairro onde ela morava antes. Um senhor de uns 60 anos, sempre de terno, educado, que comprava pastel dela toda semana na feira. Eles conversavam bastante. Ele contava dos casos engraçados do escritório. Ela contava das fofocas da feira. Uma vez, quando a Marlene tinha um problema com a aposentadoria, ele até ajudou de graça. Seu Henrique sempre foi gente boa. Ela pensou, será que ele me ajudaria? Mas tinha um problema. Como ir até o escritório dele? Não tinha dinheiro para ônibus e o lugar era longe para ir a pé. Ela pensou e decidiu fazer o seguinte: ia vender uma das moedas de ouro. Naquela tarde, com a moeda escondida no sutiã, ela caminhou mais de 1 hora até chegar na avenida principal. Tinha uma joalheria ali que ela conhecia. Entrou toda tímida, com aquela roupa velha, e o dono meio que torceu o nariz. Pois não. Seu moço, eu queria saber quanto vale isso aqui. Ela mostrou a moeda. O homem pegou, examinou com uma lente e os olhos dele arregalaram. Dona, onde a senhora conseguiu isso? Achei guardada. Era do meu falecido marido. Mentira, né? Mas era necessário. O homem coçou a cabeça, fez umas contas na calculadora. Olha, essa moeda é antiga. Vale uns 3.000 reais. 3.000 reais. A Marlene quase caiu para trás. Ela fez a conta rápida na cabeça. Tinha umas 20 moedas iguais lá no porão. Isso dava 60.000 reais? 70? A senhora quer vender? Quero sim, senhor. O homem pagou em dinheiro e a Marlene saiu dali com 3.000 reais na bolsa. Era mais dinheiro do que ela tinha visto junto nos últimos 5 anos. A primeira coisa que fez foi ir numa loja e comprar roupa nova, nada chique, mas limpa e decente. Comprou também comida de verdade, produtos de limpeza e guardou o resto. No dia seguinte, de roupa nova e com um pouco da dignidade de volta, ela foi até o escritório do Dr. Henrique. A secretária olhou para ela meio desconfiada. Afinal, a Marlene ainda tinha aquela cara cansada de quem sofreu muito. Eu gostaria de falar com o Dr. Henrique, por favor. Tem horário marcado? Não. Was, diz para ele que é a Marlene, a do pastel. A secretária revirou os olhos, mas foi chamar. Voltou surpresa. Pode entrar. Ele disse que te conhece. O Dr. Henrique levantou assim que ela entrou, um sorriso no rosto. Dona Marlene, que surpresa boa. Senta aqui, por favor. Aceita um café. Era a primeira vez em muito tempo que alguém tratava ela com respeito. A Marlene sentiu os olhos marejarem, mas segurou as lágrimas. Aceito sim, doutor. Obrigada. Quando a secretária trouxe o café e fechou a porta, a Marlene contou tudo. Sobre a Jéssica, sobre o terreno abandonado, sobre o porão, sobre os documentos do tal Vicente Almeida. Enquanto ela falava, o Dr. Henrique ia fazendo anotações, a expressão ficando cada vez mais séria. Não sai daí. A história está ficando cada vez melhor. Se inscreve no canal para continuar acompanhando essa e outras histórias que vão emocionar seu dia. É rapidinho, é de graça e você ajuda muito o canal. Dona Marlene, a senhora guardou esses documentos bem guardados. Guardei sim, doutor. Tá tudo escondido. Ótimo, porque se o que a senhora está me falando é verdade, e eu acredito que é, a senhora pode ter direito a esse terreno. Existe uma lei chamada usucapião. Se um imóvel fica abandonado por muito tempo, sem herdeiros que reclamem, quem está ocupando pode requerer a propriedade. Mas, doutor, eu só estou lá há uns dias. Não importa. O terreno está abandonado há 30 anos. Os herdeiros do Vicente, se existirem, nunca se manifestaram. E mais, pelo que a senhora me contou, o tal Valdir que disse que o terreno era dele nem tem documentação. Certo. Certo. A Jéssica falou que ele só tomava conta para ninguém invadir. Então ele não é dono legal. Dona Marlene, com a minha ajuda, a gente consegue regularizar isso. Vai demorar uns meses, mas a senhora tem chances reais de ficar com o terreno. A Marlene mal conseguia acreditar.
E quanto vai custar, doutor? Porque eu não tenho muito dinheiro. O doutor Henrique pensou por um momento. Olha, normalmente eu cobraria uns 10 mil pelo processo. Mas a senhora sempre foi gente boa comigo e eu fiquei muito triste com o que sua filha fez. Vou te cobrar 5 mil e a senhora pode ir pagando conforme conseguir. Pode ser. Pode sim, doutor. Deus te abençoe. Eles apertaram as mãos e o processo começou. O doutor Henrique pediu para ela trazer os documentos que encontrou, fazer fotos do terreno, juntar tudo que pudesse provar o abandono do local. A Marlene voltou para o terreno com o coração mais leve. Pela primeira vez desde que o marido tinha morrido, há quase 40 anos, ela sentiu que tinha alguém do lado dela, alguém que acreditava nela. Nas semanas seguintes, ela transformou aquele barraco, limpou tudo, consertou o que dava para consertar, até plantou umas flores na frente. Vendia uma moeda de ouro de vez em quando, só o necessário para sobreviver e pagar o advogado. Não queria chamar atenção. Mas sabe quem apareceu do nada? A Jéssica. Foi numa tarde de sábado. A Marlene estava estendendo roupa num varal improvisado quando ouviu o barulho do carro. O coração apertou. Ela reconheceria aquele ronco de motor em qualquer lugar. A Jéssica desceu do carro e a Marlene percebeu na hora que ela tinha vindo por interesse. Não tinha aquela cara de filha arrependida, pedindo perdão. Tinha a cara de quem quer alguma coisa. Oi, mãe. Oi, Jéssica. Um silêncio estranho. A filha olhou ao redor, viu o barraco mais arrumado, as flores, a roupa limpa no varal. A senhora tá bem. Tô viva, se é isso que você quer saber. A rispidez na voz da Marlene era nova. Ela nunca tinha falado assim com a filha. Mas algo tinha mudado nela. Não era mais aquela mulher que se deixava pisotear. Olha, mãe, eu vim aqui porque... Bom, o Ricardo tá com os problemas no trabalho. Pode ser que ele seja mandado embora. E a gente tá meio apertado com as contas. Ah, então era isso. Precisava de dinheiro. E a casa? Venderam por um bom preço, não foi? A Jéssica desviou o olhar. A gente teve umas despesas. Reformou o apartamento, comprou um móvel novo. Sabe como é? Sei sim. E deixa eu adivinhar. Você veio aqui me pedir dinheiro. Não é pedir, mãe. É que eu pensei. A senhora deve ter guardado alguma coisa, né? Aquele dinheiro do fundo de garantia do tempo que a senhora trabalhava de faxineira. A Marlene deu uma risada sem alegria nenhuma, cheia de ironia. Filha, aquele dinheiro foi há 10 anos atrás. Gastei tudo na sua faculdade, lembra? Nos livros caros que você precisava, no computador novo que você implorou dizendo que ia te ajudar nos estudos. Mas mãe... Não tem mas mãe, Jéssica. Você me jogou num terreno abandonado, sabendo que eu não tinha nada. Nem voltou para ver se eu estava viva ou morta. E agora aparece aqui pedindo dinheiro. A Jéssica ficou vermelha. Pela primeira vez, pareceu sentir vergonha. Foi o Ricardo que... Ah, claro. A culpa é sempre do Ricardo, né? Nunca é sua. Filha, você tem 32 anos. É adulta. Fez suas escolhas. Agora aguenta as consequências. A senhora mudou, mãe. Não, filha. Eu continuei a mesma. Só parei de me deixar pisar. Agora, se você me dá licença, eu tenho que terminar de estender essa roupa. A Jéssica ficou ali parada por mais alguns segundos, sem saber o que fazer. No final, voltou pro carro e foi embora. Não antes de a Marlene ver uma lágrima escorrer no rosto dela. Uma lágrima pequena, mas que mostrava que talvez, só talvez, ainda existisse um pouquinho de consciência ali dentro. Naquela noite, sozinha no barraco, a Marlene chorou. Não de tristeza, mas de uma mistura estranha de alívio e dor. Alívio por ter finalmente posto limites. Dor porque era sua filha. E por mais que ela tivesse feito, o coração de mãe ainda doía. Os meses foram passando. O processo do terreno ia andando devagar, como tudo na justiça brasileira anda. O doutor Henrique ligava toda semana para dar notícias, sempre animado. Dona Marlene, tá indo bem. A gente provou que o terreno está abandonado há mais de 30 anos. Agora é esperar a decisão do juiz. Enquanto isso,
a Marlene ia descobrindo mais coisas no porão. Achou um diário do Vicente, onde ele contava sobre a vida dele. Era triste. Ele escrevia sobre como tinha perdido a família num acidente de carro, como tinha ficado sozinho, como tinha decidido guardar tudo que tinha de valor e sumir do mundo. As últimas páginas eram de alguém completamente deprimido. Ela entendeu que ele não tinha fugido com amante nenhuma. Ele tinha se matado e tinha escolhido aquele terreno, longe de tudo, para deixar tudo para trás. Era uma história triste, mas que de alguma forma estava dando um novo começo para Marlene. Ah, e o tal Valdir apareceu. Claro que apareceu. Sempre tem alguém querendo tirar vantagem, né? Foi numa tarde que a Marlene estava no terreno, capinando um pedaço para fazer uma hortinha. O homem chegou de caminhonete, todo emproado. "Ô, dona, que a senhora está fazendo aí?" "Morando." "Por quê?" "Como assim morando? Esse terreno é meu." A Marlene largou a enxada e encarou o homem. "Ah, é? Então me mostra a escritura." "Escritura? Eu tomo conta dele há anos." "Tomar conta não é ser dono, seu Valdir. E outra, eu já entrei com processo de usucapião. Tenho advogado e tudo. Se o senhor é dono mesmo, vai ter que provar na justiça." O homem ficou roxo. "Wasky, quem foi que te deu essa ideia?" "Foi aquela sua filha safada." "Oh, respeito. Não fala da minha filha. E quanto a ter ideia, eu não preciso de ninguém para pensar por mim." O Valdir saiu bufando, prometendo voltar com a polícia. Voltou nada, porque ele sabia que não tinha documento nenhum. Era só um espertalhão tentando dar golpe. Foi ali que a Marlene teve certeza. Ela ia ganhar aquele terreno. E quando ganhasse, ia fazer algo bonito ali. Não sabia bem o que ainda, mas algo que honrasse a memória do Vicente e também a dela própria. Ia mostrar para Jéssica que mãe nunca pode ser subestimada. 6 meses depois do dia em que a Marlene tinha sido abandonada naquele terreno, chegou a notícia que ela tanto esperava. O doutor Henrique ligou todo empolgado. "Dona Marlene, ganhamos. O juiz deferiu o pedido de usucapião. O terreno é seu." Ela estava preparando um café quando recebeu a ligação. E foi tanta emoção que a cafeteira quase caiu no chão. Começou a chorar, rir e pular ao mesmo tempo. Parecia uma criança. Com 72 anos, finalmente ela tinha algo que era realmente dela. "Doutor, eu não acredito. Como que é possível?" "É possível sim, dona Marlene. A senhora fez tudo certinho. Juntou os documentos, provou que estava morando ali, que o terreno estava abandonado há décadas. E mais, a gente conseguiu rastrear os possíveis herdeiros do Vicente, mas nenhum se manifestou. Um tinha morrido, outro morava na Europa e nem quis saber. Então o terreno é seu por direito." Depois de desligar o telefone, a Marlene sentou na cadeira velha do barraco e ficou ali, só pensando. 5.000 metros quadrados. Dela, uma mulher pobre, que a vida inteira não teve nada além de trabalho duro, agora era dona de um terreno daquele tamanho. Mas o que fazer com aquilo? A primeira coisa que ela fez foi contratar um pedreiro conhecido, o seu Zé, que morava num bairro próximo. Pediu para ele fazer uma casa de verdade no lugar daquele barraco. Nada muito grande, mas uma casa digna, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro com chuveiro quente. Pela primeira vez na vida, ela ia morar num lugar que tinha sido construído do jeito que ela queria. Com o dinheiro das moedas e das joias que foi vendendo aos poucos, sempre com cuidado para não levantar suspeita. Ela pagou a construção. Em 3 meses, a casa estava pronta. Simples, mas bonitinha, pintada de amarelo com janelas brancas. Quando ela entrou na casa pronta pela primeira vez, com aquele cheiro de tinta fresca, sentou no chão da sala e chorou. Mas era um choro bom, sabe? De quem chegou num lugar depois de uma caminhada muito longa. Tá gostando da reviravolta dessa história? Então se inscreve no canal agora. Todo dia tem conteúdo novo, histórias que vão mexer com você, te fazer pensar e sentir. Não perde tempo, se inscreve aí. Mas a história estava longe de terminar, porque agora vinha a parte que a Marlene mais queria. O que fazer com o resto do terreno enorme que tinha sobrado. Foi aí que ela teve uma ideia. Uma ideia que veio de repente. Enquanto ela estava na cidade, viu uma criançada brincando na rua, no meio dos carros. Perigoso.
Vou fazer um lugar para essas crianças, ela pensou. Um lugar onde elas possam brincar, aprender, ficar seguras enquanto os pais trabalham. E foi isso que ela fez. Com a ajuda do Dr. Henrique, que conhecia gente na prefeitura, ela conseguiu aprovar um projeto social. Usou o dinheiro que sobrou das antiguidades do porão para construir um espaço comunitário. Tinha uma quadra de futebol, balanços, escorregador, uma biblioteca pequena com livros doados e até uma cozinha onde ela podia fazer aqueles pastéis e pães de queijo dela para servir de lanche para as crianças. Chamou o lugar de Espaço Vicente, em homenagem ao homem que tinha guardado aquele tesouro sem saber que um dia ia ajudar tanta gente. A notícia se espalhou rápido pelo bairro. Em 2 meses, tinha 20 crianças frequentando. Em 6 meses, eram mais de 50. Vinham depois à escola, faziam a lição de casa na biblioteca, brincavam na quadra, comiam o lanche que a Marlene preparava com tanto carinho. Ela contratou 2 ajudantes, a dona Neuza, uma senhora viúva que precisava trabalhar, e a Jéssica, não, pera, a Jéssica não. Ela contratou a Camila, uma menina jovem que estava desempregada e era ótima com crianças. As mães das crianças ficavam emocionadas. Muitas trabalhavam o dia inteiro e não tinham com quem deixar os filhos. Agora tinham um lugar seguro, de graça, onde os pequenos eram bem cuidados. Dona Marlene, que Deus abençoe a senhora. Meu menino agora tem um lugar para ficar em vez de ficar na rua. Imagina, filha, eu sei como é difícil. Passei por isso quando criei minha filha sozinha. E toda vez que ela falava da filha, vinha aquela pontada no coração. Porque por mais que a Jéssica tivesse feito o que fez, era ainda sua filha. Mãe tem dessas coisas. Pode estar magoada, pode ter raiva, mas o amor não some assim. A Jéssica, aliás, tinha sumido. Não dava notícias, não aparecia, nada. A Marlene soube por terceiros que ela e o Ricardo tinham se separado. Ele tinha perdido o emprego no banco e começado a beber, e ela não aguentou. Tinham vendido o apartamento para pagar dívidas e agora a Jéssica estava morando num quartinho alugado, trabalhando de recepcionista numa clínica. Parte da Marlene ficou feliz. Bem feito, pagou pelo que fez. Mas outra parte, a parte de mãe, ficou com pena. Queria ir lá, ver como a filha estava, oferecer ajuda. Mas o orgulho, ou seria a dignidade, não deixava. Foi num sábado à tarde que o destino resolveu botar as 2 frente a frente de novo. A Marlene estava no Espaço Vicente, organizando os livros da biblioteca, quando ouviu uma voz conhecida. Dona Marlene. Era Patrícia, uma das mães que deixava os filhos ali. E do lado dela, pálida, magra, com olheiras fundas, estava Jéssica. O mundo parou por um segundo. Mãe e filha se encararam, um monte de sentimento misturado no ar. Mãe, Jéssica. A Patrícia, percebendo o clima pesado, pegou os filhos e foi embora rápido. As 2 ficaram ali, sozinhas, no meio daquela biblioteca improvisada. A Jéssica começou a chorar. Não aquele choro de quem quer manipular, mas aquele choro de quem quebrou a cara de verdade. Mãe, me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Eu fui a pior filha do mundo. Eu não sei o que deu em mim. Para, Jéssica. Para de chorar e me escuta. A voz da Marlene era firme, mas não era dura. Era a voz de quem aprendeu a se respeitar. Senta aqui. As 2 sentaram num banquinho de madeira. A Marlene respirou fundo. Filha, eu não vou mentir. O que você fez comigo me machucou de um jeito que eu nem sei explicar. Me jogar num terreno abandonado, me tratar como se eu fosse um lixo. Nossa, Jéssica, teve noite que eu dormi no chão daquele barraco pensando em me matar, de tanta solidão e tristeza. A Jéssica soluçava mais alto agora. Mas sabe o que eu aprendi? Que eu sou forte, mais forte do que eu pensava. E que eu não preciso de ninguém que não me valorize, nem se for minha própria filha. Mãe, deixa eu terminar. Eu te perdoo, Jéssica. Te perdoo porque se eu não perdoar, vou ficar carregando esse peso pro resto da vida. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que as coisas vão voltar a ser como eram antes. Você mostrou para mim quem você é quando tem que escolher entre a mãe e o conforto. E você escolheu o conforto. Eu sei, mãe. Eu sei e eu me arrependo todo dia.
O Ricardo, ele me manipulou. Mas não é desculpa. Eu devia ter sido forte. Devia ter botado ele no lugar dele. Mas eu fui fraca. Ficaram em silêncio por um tempo. Ao redor, as crianças brincavam, alheias ao drama que se desenrolava ali dentro. E agora, o que você quer? A Marlene perguntou. Queria te pedir uma chance. Não de morar com a senhora nem nada, mas uma chance de mostrar que eu mudei, que eu aprendi, que eu posso ser a filha que a senhora merece. A Marlene olhou para a filha. Viu a mulher de 30 e poucos anos, mas também viu a menininha que ela criou, que ela embalou para dormir, que ela ensinou a dar os primeiros passos. Tá bom, vou te dar uma chance. Uma. Se você estragar, não tem outra. Não vou estragar, mãe. Eu juro. Então vem aqui todo sábado. Ajuda a cuidar das crianças, a limpar, a preparar lanche. Sem receber nada. É voluntário. Você precisa aprender o que é trabalhar sem esperar nada em troca, o que é ajudar os outros. Eu aceito, mãe. E foi assim que começou a reconstrução daquela relação. Devagar, tijolinho por tijolinho, como a casa que a Marlene tinha construído. A Jéssica aparecia todo sábado. No começo, era meio esquisito. Ela não sabia bem como agir. Ficava tímida com a mãe. Mas com o tempo, foi pegando jeito. Brincava com as crianças, ajudava a fazer lanche, limpava o espaço. E a Marlene ia observando. Não com aquele amor cego de antes, mas com um amor mais maduro, mais consciente. Via quando a filha fazia algo genuíno e quando era só para aparecer. E aos poucos, foi vendo mudança de verdade. Teve um sábado que marcou. Uma das crianças, o Pedrinho, um menino de 6 anos, caiu e ralou o joelho. Tava chorando muito. A Jéssica pegou ele no colo, limpou o machucado com tanto cuidado, contou historinha para ele se acalmar. E a Marlene, vendo aquela cena, sentiu o coração amolecer um pouquinho. Ela sempre foi boa com criança, pensou. Pena que esqueceu de ser boa com a própria mãe. Mas as pessoas mudam, ou pelo menos podem mudar, e a Jéssica parecia estar realmente tentando. Um ano depois da Marlene ter ganhado o terreno, o Espaço Vicente era o orgulho do bairro. Tinha virado reportagem no jornal local, o prefeito tinha até visitado, e cada vez mais crianças frequentavam. A Marlene tinha conseguido doações de empresas da região, ganharam computadores usados para criar uma salinha de informática, ganharam bolas novas, livros, material escolar. Era lindo de ver, e mais lindo ainda era ver a transformação da Jéssica. A filha da Marlene tinha assumido o projeto de verdade. Não trabalhava mais só aos sábados. Tinha pedido demissão da clínica e agora dedicava tempo integral ao Espaço Vicente. Não recebia muito. A Marlene pagava um salário pequeno com as doações que recebia. Mas ela estava feliz de um jeito que nunca tinha estado quando trabalhava em escritório. Mãe, hoje o Pedrinho leu o primeiro livro dele sozinho. Ele estava tão feliz. Ela contava toda empolgada. E a Marlene sorria. Via que aquela era a filha de verdade, a menina boa que ela tinha criado, que tinha ficado perdida por um tempo, mas tinha achado o caminho de volta. Mas é claro que a vida não é um mar de rosas, né? Sempre tem pedra no caminho. Não para de assistir agora. Faltam só 2 blocos para você ver como essa história incrível termina. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem você ama. Histórias assim precisam ser espalhadas. O problema veio na forma do tal do Ricardo, o ex-marido da Jéssica. O cara apareceu do nada numa tarde, todo maltrapilho, cheirando a bebida. A Marlene estava na porta do espaço conversando com o pai, quando viu ele chegando. Cadê a Jéssica? Eu sei que ela tá aí. Quem é o senhor? A Marlene perguntou, fingindo que não conhecia. Sou o marido dela, quer dizer, ex-marido. Mas a gente precisa conversar. Ela não quer falar com você. Vai embora. Vai embora nada. Eu tenho direito. Jéssica. As crianças começaram a se assustar. A Jéssica apareceu lá de dentro. Ficou branca quando viu Ricardo. O que você está fazendo aqui? Vim buscar o que é meu. Você me deve dinheiro, Jéssica. Aquele apartamento foi comprado com o meu dinheiro também. A gente já acertou isso tudo. Ricardo, você bebeu o dinheiro que te dei. Não foi suficiente.
E agora eu sei que sua mãe rica aí é dona desse terreno todo. Deve valer uma fortuna. Ah, então era isso. O desgraçado tinha vindo atrás de dinheiro. A Marlene se colocou na frente da filha. Escuta aqui, rapaz. Você enganou minha filha. Fez ela virar as costas para mim. Quase destruiu nossa família. E agora vem aqui bêbado, fazendo escândalo na frente de criança? Sai daqui antes que eu chame a polícia. Polícia? Ah, é? Então chama. Chama mesmo. Porque eu vou processar vocês. Vou pedir a minha parte. Sua parte de quê? Você não tem nada a ver com esse terreno. Mas fui eu que arrumei esse lugar para sua mãe. Então eu tenho direito sim. A situação estava ficando feia. As crianças chorando, os pais assustados. Foi quando apareceu o seu Zé, o pedreiro, com mais 2 homens do bairro. Ô, amigão, a dona Marlene pediu para você sair. Então é melhor sair na boa, antes que a gente faça você sair na marrã. O Ricardo olhou para os 3 homens grandões e percebeu que não tinha chance. Deu um último olhar de raiva para Jéssica e foi embora, xingando no caminho. Depois que ele saiu, a Jéssica desabou a chorar. Mãe, me perdoa. Tudo isso é culpa minha. Se eu não tivesse me casado com ele, se eu não tivesse dado ouvidos a ele. Jéssica, para. Já passou. O importante é que agora você sabe quem ele realmente é e que você está do lado certo. Mãe e filha se abraçaram ali, na frente de todo mundo. E foi um abraço de verdade, daqueles que a gente sente que está tudo certo no mundo. Mas o Ricardo não desistiu fácil. Nos dias seguintes, ele ficou ameaçando, mandando mensagem, dizendo que ia processar. A Marlene procurou o doutor Henrique, que riu. Dona Marlene, esse homem não tem direito a nada. O terreno é seu por uso capião. Ele nunca foi dono de nada. É só ameaça vazia. Mas se ele continuar incomodando, a gente pode pedir uma medida protetiva. Foi o que fizeram. O juiz concedeu a medida e o Ricardo foi proibido de chegar perto do espaço Vicente e da Jéssica. Ainda tentou aparecer uma vez, mas tomou voz de prisão e não tentou mais. Com o tempo, a vida foi se acalmando. O espaço Vicente crescia cada vez mais. A Marlene contratou mais 2 pessoas para ajudar. Um professor de reforço escolar e uma psicóloga que atendia as crianças e as famílias de graça. Viraram referência na região. Gente de outros bairros vinha perguntar como fazer igual. A Marlene, sempre humilde, explicava tudo, incentivava outros a criarem espaços parecidos. A gente tem que cuidar das nossas crianças. Gente, elas são o futuro. Se a gente não cuidar delas, quem vai cuidar? E a relação dela com a Jéssica? Ah, essa foi se curando aos poucos. Não voltou a ser como era antes. Aquele apego sufocante, aquele amor que não deixava a filha respirar. Agora era um amor mais saudável, com limites, com respeito mútuo. A Jéssica tinha alugado um apartamento pequeno perto do terreno. Todo domingo, ela e a mãe almoçavam juntas, às vezes na casa da Marlene, às vezes na dela. Conversavam sobre tudo, riam, lembravam dos tempos bons e dos ruins também, porque não dá para fingir que não aconteceu. Mãe, eu ainda me sinto mal pelo que eu fiz com a senhora. Eu sei, filha, mas já passou. A vida é assim. A gente erra, aprende, segue em frente. O importante é que você aprendeu. Aprendi mesmo, mãe. Aprendi que dinheiro não é nada, que apartamento bonito não é nada, que carro do ano não é nada. O que importa mesmo é ter pessoas que amam a gente de verdade ao nosso lado. A Marlene sorriu, passou a mão no cabelo da filha. Demorou, mas você entendeu. Teve até um momento especial. Foi no aniversário de 73 anos da Marlene. A Jéssica organizou uma festa surpresa no Espaço Vicente. Chamou todo mundo, as crianças, os pais, a dona Neuza, a Camila, o doutor Henrique, o pessoal do bairro inteiro. Quando Marlene chegou e viu aquele monte de gente, o bolo com velas, o pessoal cantando parabéns, ela não conseguiu segurar as lágrimas. Gente, vocês não precisavam. Precisávamos sim, dona Marlene. A senhora faz tanto pela gente, gritou uma das mães. Depois de cantar parabéns e comer bolo, a Jéssica pegou o microfone. Tava nervosa, as mãos tremendo. Gente,
Eu queria falar uma coisa. Essa mulher aqui, minha mãe, é a pessoa mais incrível que eu conheço. E eu fui muito burra mesmo. Eu quase joguei fora o maior tesouro da minha vida por causa de besteira, por causa de um homem que não valia nada, por causa de ambição. A plateia ouvia em silêncio, mas a vida deu uma volta. E hoje eu estou aqui, trabalhando do lado dela, ajudando a construir algo lindo. E eu só tenho a agradecer. Agradecer a Deus por ter me dado mais uma chance. E agradecer a ela, que mesmo depois de tudo que eu fiz, ainda me perdoou. A Jéssica olhou para a mãe, os olhos cheios d'água. Mãe, eu te amo. E eu vou passar o resto da vida compensando o que eu fiz. A Marlene se levantou, foi até a filha e abraçou ela forte. E ali, na frente de todo mundo, as duas choraram juntas. Mas era choro de cura, de recomeço, de família encontrando o caminho de volta. A festa foi linda. Teve música, dança, comida farta. As crianças correram pela quadra até cansar. Os adultos conversaram, riram, esqueceram dos problemas por algumas horas. E quando estava terminando, o doutor Henrique puxou a Marlene pro canto. Dona Marlene, eu tenho uma notícia. Pode falar, doutor. Lembra daqueles quadros e objetos que a senhora encontrou no porão? Aqueles que a senhora não vendeu. Lembro sim. Eu mandei um amigo meu, que é especialista em arte, dar uma olhada. E Dona Marlene, tem uma pintura ali que é muito valiosa. Muito mesmo. Ela pode valer uns 500 mil reais. A Marlene quase caiu para trás. 500 mil. Isso. Se a senhora quiser, a gente pode vender e usar o dinheiro para expandir o Espaço Vicente. Construir mais salas, contratar mais gente, atender mais crianças. A cabeça da Marlene estava girando. 500 mil reais. Era mais dinheiro do que ela tinha visto na vida inteira somada. Doutor, vamos fazer o seguinte. Vende sim, mas não usa tudo aqui. Pega uma parte e faz um fundo para garantir que esse espaço funcione para sempre. E o resto eu quero usar para abrir espaços iguais em outros bairros. Tem muita criança precisando por aí. O doutor Henrique sorriu. A senhora é especial, Dona Marlene. Muito especial. 2 anos se passaram desde aquele aniversário. E muita coisa mudou. Para melhor. O Espaço Vicente original tinha crescido. Agora tinha uma quadra coberta, mais 3 salas de aula, uma horta comunitária onde as crianças aprendiam a plantar e até uma pequena oficina onde ensinavam artesanato para os pais que estavam desempregados. Mas o mais legal é que tinham aberto mais 3 espaços em outros bairros da cidade. Cada um tinha o nome de alguém que tinha sido importante na história. Tinha o Espaço Vicente, o Espaço Dona Rosa, em homenagem à mãe da Marlene, o Espaço Esperança e o Espaço Recomeço. Juntos, eles atendiam mais de 300 crianças. Era lindo demais. A Marlene tinha virado até meio famosa. Deram reportagem nela na TV. Ela foi chamada para dar palestra em escola, em igreja, em evento da prefeitura. Sempre humilde, ela contava a história dela, de como tinha sido abandonada e transformado aquela dor em algo bonito. Gente, eu não fiz nada de especial. Eu só quis ajudar, porque eu sei como é difícil. Eu passei por isso. E ninguém merece passar por dificuldade sozinho. A Jéssica tinha se tornado coordenadora geral dos 4 espaços. Era ela quem cuidava da parte administrativa, das doações, da contratação de pessoal. Tinha descoberto que era boa nisso, organizada, responsável, dedicada. Completamente diferente daquela menina fútil de alguns anos atrás. Ela nunca mais se casou. Tô bem assim, mãe. Focada no trabalho, focada em consertar meus erros. Mas a Marlene via quando ela conversava com o professor de matemática do Espaço Esperança. Tinha uns olhares ali, uns sorrisos. E quem sabe, né? O futuro a Deus pertence. Último bloco. Gente, não vai perder o final emocionante. Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha essa história. Vamos espalhar essa mensagem de amor, perdão e recomeço. Um dia, algo inesperado aconteceu. A Marlene estava em casa, descansando depois de um dia cheio, quando bateram na porta. Era uma mulher jovem, uns 40 anos, loira, bem arrumada.
Dona Marlene. Sou eu. Em que posso ajudar? Meu nome é Beatriz. Beatriz Almeida. Eu sou neta do Vicente. O coração da Marlene deu um pulo. Neta do Vicente, entre, por favor. Quero um café. As duas sentaram na sala e a Beatriz começou a contar. Ela morava na Alemanha há 20 anos. Tinha saído do Brasil jovem e perdido contato com a família. Quando soube da morte do pai, tentou voltar, mas não conseguiu achar nada sobre a herança do avô. Eu pesquisei na internet e vi reportagens sobre esse espaço aqui. Vi que foi construído num terreno que era do meu avô. Vim conferir. A Marlene sentiu um frio na barriga. Será que a mulher ia querer o terreno de volta? E, o que você quer? Ela perguntou, direta. A Beatriz sorriu. Quero? Nada, Dona Marlene. Eu não vim buscar nada. Eu vim agradecer. Agradecer? Sim. Meu avô era um homem triste. Depois que minha avó e minha mãe morreram naquele acidente, ele nunca mais foi o mesmo. Desapareceu. Deixou tudo para trás. Eu era criança, mas lembro dele chorando, sempre triste, e saber que o lugar dele, o terreno que ele tinha, está sendo usado para fazer o bem. Nossa, não tem preço. Ele ficaria feliz. As duas conversaram por horas. A Beatriz contou histórias do avô, de como ele gostava de crianças, de como ajudava os vizinhos. A Marlene mostrou por onde tinha encontrado as coisas dele, o diário, as fotos. Posso ficar com o diário e as fotos? A Beatriz pediu. Só pela memória dele. O resto pode ficar com a senhora. Claro que pode. E olha, você é sempre bem-vinda aqui. Esse espaço existe por causa do seu avô, de uma certa forma. As duas viraram amigas. A Beatriz, que era empresária bem-sucedida na Europa, decidiu doar uma quantia generosa para os espaços, 15 mil euros, que na conversão dava quase 100 mil reais. Com esse dinheiro, conseguiram reformar e ampliar ainda mais os projetos. E assim a vida foi seguindo. A Marlene estava com 75 anos agora, mais devagar, mas firme. Acordava todo dia agradecendo por tudo, pela saúde, pela casa, pelo trabalho, pela filha que tinha voltado, pelas crianças que via crescer. A Jéssica tinha assumido cada vez mais responsabilidades. A mãe já não aguentava a correria de antes, então a filha tocava o dia a dia. E tocava com maestria, com amor, com dedicação. Mãe, a senhora precisa descansar mais. Descansar? Eu descanso quando morrer. Enquanto tiver perna para andar, vou continuar. Mas a verdade é que ela estava cansada. Não aquele cansaço ruim, de quem está infeliz, mas aquele cansaço bom, de quem viveu intensamente, de quem lutou e venceu. Num domingo à tarde, mãe e filha estavam sentadas no quintal da casa, tomando um café, quando a Jéssica disse, Mãe, eu estava pensando. Oh, filha, quando você fala assim eu fico preocupada. A Marlene brincou. Para, é sério. Eu estava pensando em escrever um livro, contando nossa história. Tudo, desde quando você me criou sozinha, o erro que eu cometi, como você foi parar aqui, como transformou tudo isso. Acho que é uma história que pode inspirar outras pessoas. A Marlene ficou quieta, pensando. Você acha mesmo? Acho, mãe. É uma história de superação, de perdão, de recomeço. As pessoas precisam saber que sempre dá para dar a volta por cima, que nunca é tarde para recomeçar e que família, por mais que erre, pode se consertar. Então escreve, filha, se você acha que vai ajudar alguém, escreve. E a Jéssica escreveu. Levou 6 meses, mas escreveu um livro lindo, emocionante, honesto. Não escondeu os erros dela, não tentou se pintar como vítima. Contou tudo como foi, a ingratidão, o abandono, a dor da mãe e também o perdão, a reconstrução, o amor que resistiu a tudo. O livro foi publicado por uma editora pequena do bairro. Não virou best-seller nacional, mas vendeu bem na região. E mais importante que vender, tocou corações. A Marlene e a Jéssica recebiam mensagens toda semana de gente agradecendo, dizendo que a história tinha inspirado, que tinha ajudado a consertar relações familiares quebradas. Dona Marlene, eu não falava com minha mãe há 5 anos. Depois de ler o livro, eu liguei para ela.
A gente chorou, se perdoou, e agora a gente tá bem de novo. Obrigado. Jéssica, eu fui uma filha horrível igual você, mas sua história me deu coragem para pedir perdão. Obrigado por ser honesta. Essas mensagens valiam mais que qualquer dinheiro. A Marlene estava com 77 anos quando finalmente decidiu desacelerar de verdade. Passou a gestão completa dos espaços para Jéssica e se tornou só conselheira. Aparecia de vez em quando, conversava com as crianças, contava histórias, mas o dia a dia era com a filha agora. E ela usou o tempo livre para fazer o que sempre quis, mas nunca teve tempo: viajar. A Jéssica organizou uma viagem para as duas. Foram para a Bahia. Conheceram as praias, comeram acarajé, andaram pelas ruas históricas de Salvador. Mãe, olha que lugar lindo. É lindo mesmo, filha. Parece até mentira que eu tô aqui, depois de tudo. Você merece, mãe. Você merece tudo de bom. Voltaram dessa viagem mais unidas ainda, porque viajar junto cria memórias, cria conexão. E elas tinham muitas memórias para criar ainda. Num dia de dezembro, fizeram uma festa de aniversário do Espaço Vicente, 5 anos desde que tinha sido inaugurado. Foram mais de 500 pessoas, ex-alunos que já estavam grandes, pais, professores, voluntários, gente da mídia. A Marlene foi chamada para fazer um discurso. Ela subiu no pequeno palco montado na quadra, olhou para toda aquela gente e começou. Gente, eu não sou boa de falar, mas eu queria dizer uma coisa. Tudo isso aqui começou na dor. Começou quando eu fui abandonada num terreno vazio, sem nada, sem ninguém. Eu podia ter desistido. Podia ter me jogado no poço da tristeza e ficado lá. Mas eu escolhi levantar, escolhi lutar e descobri que mesmo na situação mais difícil, a gente pode encontrar um tesouro. Ela fez uma pausa, emocionada. O tesouro que eu encontrei não foi só o dinheiro que estava escondido no porão. Foi descobrir que eu sou forte. Foi descobrir que eu posso fazer diferença. Foi reconstruir a relação com minha filha. Foi ver essas crianças aqui crescendo, aprendendo, se desenvolvendo. Esse é o verdadeiro tesouro. E eu agradeço a Deus todo dia por ter me dado essa chance. A plateia explodiu em aplausos. Muita gente chorava. A Jéssica, na primeira fila, chorava também, aplaudindo de pé. Quando a festa acabou e todo mundo foi embora, mãe e filha ficaram sozinhas ali na quadra, olhando as estrelas. Mãe, você é minha heroína. Ai, filha, para com isso. Eu só fiz o que tinha que fazer. Não, mãe. Você fez muito mais. Você me ensinou o que é perdão de verdade, o que é amor incondicional, o que é força, e eu nunca vou esquecer. Eu também não vou esquecer nada, filha. Nem o sofrimento, porque ele me ensinou, nem a alegria, porque ela me curou. E principalmente não vou esquecer que a gente sempre pode recomeçar. Sempre. As duas ficaram ali, abraçadas, em silêncio. Um silêncio bom, cheio de paz, de gratidão, de amor. E assim termina a história da Marlene e da Jéssica. Uma história que começou com abandono e dor, passou por descoberta e luta e terminou com perdão e reconstrução. Porque a vida é assim, né? Gente cheia de voltas, de surpresas, de quedas e levantadas. O importante é nunca desistir. É acreditar que mesmo no terreno mais abandonado, no lugar mais esquecido, pode nascer algo bonito. Pode crescer uma flor no meio do concreto. Pode surgir um espaço de amor onde só tinha solidão. Pode ser reconstruída uma família que parecia destruída. E, principalmente, pode ser encontrado um tesouro onde ninguém imaginava que existia. O tesouro da força interior, da capacidade de perdoar, do poder de recomeçar. A filha jogou a viúva num terreno abandonado, mas o que ela descobriu ali mudou tudo. E mudou mesmo. Mudou para Marlene, mudou para Jéssica, mudou para centenas de crianças que encontraram um lugar seguro para crescer. Mudou para a comunidade inteira que ganhou esperança. E que essa história possa mudar também um pouquinho de você, de quem está lendo ou ouvindo. Que ela lembre você que nunca é tarde para recomeçar, que nunca é tarde para pedir perdão ou perdoar, que nunca é tarde para transformar dor em amor. E aí, gostou dessa história emocionante? Então não esquece,
Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like maroto e compartilha com seus amigos e família. Toda semana tem histórias novas que vão mexer com o seu coração. E deixe nos comentários o que você achou dessa história. Você perdoaria a Jéssica? Conta pra gente. Até a próxima história. E lembre-se, sempre dá para recomeçar. Um beijo no coração de cada um de vocês.